Não podes estar a falar a sério. O ancião ofegou. Os nós dos dedos brancos agarrados à mesa de carvalho. Ela carrega o sangue do traidor. Está manchada. Nenhuma loba a tocaria, muito menos a tomaria como companheira. David, o alfa, não levantou os olhos do mapa que tinha aberto à sua frente. O silêncio pesado estendeu-se, pressionando as paredes de pedra da sala de guerra. Quando finalmente falou, a sua voz era um murmúrio baixo e vibrante que fez o ancião estremecer. Eu não sou uma loba qualquer, ancião, disse David, erguendo os olhos para encontrar o olhar aterrorizado do homem mais velho. E ela não é apenas uma noiva. Ela é a Lysa. E até amanhã à noite, ela será a tua rainha. A copa, nos níveis inferiores da casa do clã Blackwood, estava sempre fria, com um leve cheiro a sabão de lixívia e terra úmida. Era um lugar projetado para ser ignorado, muito como a rapariga que o habitava. Lysa esfregava a panela de ferro fundido, as mãos vermelhas e irritadas, o tecido áspero do seu vestido a arranhar-lhe a pele. Não se importava com o trabalho. O trabalho mantinha-a escondida. Aos 22 anos, era uma anomalia. As lobas supostamente eram criaturas vibrantes e sociais, prosperando nos laços do clã. Lysa era um fantasma. Possuía os traços aguçados e os olhos pálidos e perspicazes da sua linhagem. A mesma linhagem que a tinha marcado como pária desde o nascimento. Era descendente da facção desonesta que quase destruíra o clã Blackwood há 50 anos. Uma lembrança ambulante de traição. Mais rápido, Lysa. Rosnou um servo que passava, chutando de propósito o seu balde, enviando água suja a espalhar-se pelo chão de pedra. O rei Alfa chega ao anoitecer. As cozinhas têm de estar impecáveis. Lysa não reagiu. Calmamente, estendeu a mão para a esfregona. A reação era o que eles queriam. Dava-lhes desculpa para a punir ainda mais. Ao longo dos anos, ela aperfeiçoara a arte da invisibilidade. Uma tática de sobrevivência necessária, quando a sua própria existência era considerada um insulto ao monarca reinante. Lá em cima, a casa do clã fervilhava de preparativos. David, o recém-coroado rei Alfa, estava a fazer o seu primeiro tour oficial pelos territórios. Era uma lenda, mesmo antes de ascender ao trono. Um guerreiro que acalmara as revoltas nas fronteiras e unira os clãs dispersos do norte. Era implacável, diziam, frio, intransigente. Lysa espremeu a esfregona, um pequeno e amargo sorriso a tocar os seus lábios. Que ele fosse implacável. Não mudaria a sua vida. Ela permaneceria nas sombras, esfregando panelas até as mãos sangrarem, enquanto o resto do clã se exibia para sua atenção. Naquela noite, o grande salão vibrava com a energia de uma centena de lobas. Lysa observava do corredor escuro que levava às cozinhas, uma observadora silenciosa. Viu-o antes de qualquer um o anunciar. O rei Alfa David comandava a sala sem esforço. Era alto, poderoso, movendo-se com uma graça fluida que sugeria violência contida. O seu cabelo era escuro, quase preto, e os seus olhos, mesmo à distância, eram um azul penetrante e gelado. Não sorriu ao aceitar as saudações do alfa local. Ele simplesmente existia, e a sala curvava-se à sua gravidade. Lysa sentiu um estranho bater no peito, uma sensação totalmente estranha para ela. Não era medo, embora devesse estar aterrorizada. Era um reconhecimento, uma súbita e aguda consciência do predador na sala. Deu um passo para trás, pretendendo recuar para a segurança da copa. Mas enquanto se movia, uma bandeja de copos de cristal, deixada descuidadamente perto da borda de uma mesa por outro servo, caiu ao chão com um estrondo ensurdecedor. O silêncio abateu-se sobre o grande salão. Todas as cabeças viraram-se para o som, para o corredor escuro, para ela. Lysa congelou, a respiração presa na garganta. Podia sentir o desdém coletivo do clã a lavar sobre ela, pesado e sufocante. Quem é aquela? A voz era um barítono baixo que ressoava no peito de Lysa. O alfa local, um homem que normalmente nem olhava para Lysa, deu um passo em frente, o rosto corado de embaraço. Uma serva, meu rei. Uma complicação. Mantemo-la escondida. Tragam-na aqui. Não foi um pedido. 2 guardas flanquearam Lysa instantaneamente,
agarrando-lhe os braços com força desnecessária e arrastando-a para a luz ofuscante do salão. Ela tropeçou, caindo de joelhos perante o estrado onde David estava. Ela não levantou os olhos. Concentrou-se no couro polido das suas botas, esperando o golpe, a demissão, a punição. Olha para mim. O comando era suave, mas continha um poder que a compeliu à obediência. Lentamente, Lisa levantou a cabeça. Ele estava a olhar para ela, a sua expressão indecifrável. Por um longo momento, simplesmente olharam um para o outro. Lisa esperava ver a familiar repulsa nos seus olhos, o mesmo nojo que via em todos os outros. Mas havia apenas uma intensidade calma, um olhar que parecia despir as suas defesas. "Qual é o teu nome?" perguntou ele. "Lisa", sussurrou ela, a voz rouca por falta de uso. Ele desceu do estrado, fechando a distância entre eles. O alfa local moveu-se para intervir. "Meu rei, não devias... Ela é do sangue do traidor." David ergueu uma mão, silenciando o homem instantaneamente. Parou a centímetros de Lisa, a sua presença avassaladora. Estendeu a mão, não para lhe bater, mas para traçar uma cicatriz prateada tênue na sua linha do maxilar. "Manchada?" David completou a frase do alfa, os olhos nunca deixando Lisa. "Nenhuma loba a tocaria?" O salão prendeu a respiração. David endireitou-se. O seu olhar varreu o clã silencioso e aterrorizado antes de voltar para a rapariga ajoelhada aos seus pés. "Então, suponho que seja bom", disse ele. A sua voz ecoou clara na quietude absoluta. "Que eu não sou uma loba qualquer." Ele olhou de volta para ela. "Ela vai acompanhar-me de volta à capital, como minha prometida." A viagem para a capital foi um borrão de interiores de carruagens de seda e tensão sufocante. Lisa sentava-se rígida, olhando pela janela para a paisagem a passar. A sua mente era um turbilhão caótico de descrença e medo. Era uma prisioneira, elevada a um estatuto que não conseguia compreender por um homem que não conhecia. David cavalgava ao lado da carruagem, no seu maciço cavalo de guerra negro. Raramente falava com ela, exceto para breves perguntas sobre o seu conforto, às quais ela respondia com respostas curtas e monossilábicas. Ela não pressionava, simplesmente observava-a com aquele mesmo foco perturbador e intenso. Quando chegaram à Cidadela Real, uma fortaleza extensa de pedra branca e vidro, a realidade da sua situação atingiu-a com força esmagadora. Foi conduzida a uma suíte de quartos maiores do que toda a copa onde vivera. A cama estava coberta de veludo, os pisos cobertos por tapetes espessos e tecidos. Era bonito, luxuoso e totalmente aterrador. "Estes são os teus aposentos", informou-a uma mulher severa chamada Marta, a governanta-chefe. "Não deves sair sem escolta. O rei pediu a tua presença ao jantar." Os olhos de Marta não continham calor, apenas uma avaliação fria e profissional que dizia a Lisa exatamente onde ela estava. Podia ser a prometida do rei, mas para a equipa, ela ainda era parente do traidor. O jantar foi um exercício de silêncio agonizante. Sentaram-se em extremos opostos de uma longa mesa de mogno, a distância entre eles parecendo deliberada. "Não tocaste na tua comida", observou David, cortando um pedaço de veado assado. "Não tenho fome", mentiu Lisa, olhando para o padrão intrincado do seu prato de porcelana. "Em verdade, o seu estômago estava feito nós. Precisas de força", disse ele, o tom factual. "A transição não será fácil." Lisa finalmente levantou os olhos, a frustração momentaneamente superando o medo. "Que transição? Porque estou eu aqui? Tu não me conheces. Eu sou..." Engoliu em seco, forçando a palavra a sair. "Manchada." David parou de comer e pousou os talheres cuidadosamente. Encontrou o seu olhar, os seus olhos azuis sem piscar. "Acreditas que estás manchada, Lisa?" A pergunta apanhou-a desprevenida. "Não importa o que eu acredito. Importa o que eles acreditam. Eles acreditam no que lhes é dito", contrapôs David suavemente. "Há 50 anos, o teu avô desafiou o anterior rei Alfa e perdeu. Por isso, a tua família foi marcada. Um bode expiatório fácil para um governante fraco." Lisa olhou para ele, o coração a bater descompassadamente.
Ninguém falava da rebelião, certamente não com tal desdém casual. Por que me estás a dizer isto? Porque preciso de uma rainha que compreenda a diferença entre um título e poder, disse David, a voz a cair num ronronar perigoso. Os clãs estão inquietos. A unidade que os forcei sobre eles é frágil. Esperam que eu me case por aliança política para ligar um clã forte ao trono. Então por que eu? Exigiu ela, uma faísca de raiva finalmente a acender-se. Eu não te ofereço nada. Eu trago apenas divisão. David recostou-se na cadeira, um lento sorriso predatório a tocar os seus lábios. Exatamente. Tu trazes divisão. Tu força-os a mostrar as suas cartas. Eles subestimar-te-ão por causa da tua linhagem. Eles tentarão usar-te contra mim. E ao fazê-lo, revelarão as suas verdadeiras lealdades. Ele não a escolhera por alguma forma retorcida de pena ou afeto súbito. Escolhera-a porque ela era uma arma, um peão num jogo muito maior. A percepção deveria tê-la esmagado, confirmando a sua inutilidade. Mas, estranhamente, fez o oposto. Uma clareza fria e dura instalou-se nela. Já não era apenas uma vítima das circunstâncias. Era uma jogadora num tabuleiro que não sabia que existia. E o que acontece ao peão quando o jogo acaba? Perguntou ela, a voz firme. O sorriso de David desapareceu. Levantou-se lentamente, caminhando pelo comprimento da mesa até que ela pairou sobre ela. Abaixou-se, os dedos a inclinarem gentilmente o seu queixo para cima, para que fosse forçada a olhar para ele. Um peão, disse ele, a voz mal um sussurro, pode tornar-se uma rainha, lisa, se sobreviver. Ele soltou-a e virou-se. Come o teu jantar. Amanhã a tua educação começa. As pesadas portas de carvalho fecharam-se atrás dele. Lisa olhou finalmente para a comida à sua frente. Pegou num garfo de prata. Sobrevivera à copa. Sobreviveria a isto. A educação de uma rainha, Lisa aprendeu rapidamente, não era sobre reverências ou arranjos de flores. Era sobre sobrevivência. Os seus dias começavam antes do amanhecer com treino físico nos pátios reais isolados. A sua instrutora não era uma cortesã delicada, mas o General Kyle, uma loba grisalha e marcada, que a olhava com ceticismo descarado. O rei diz que tens de ser endurecida, grunhiu Kyle na sua primeira manhã, atirando-lhe uma espada de madeira pesada e cega aos pés. Ela caiu sobre as pedras. Eu digo que és um risco. Pega nela. Lisa pegou nela. Era impossivelmente pesada, desequilibrando o seu centro de gravidade. Ela mal teve tempo de a segurar corretamente antes de Kyle estar sobre ela, varrendo as suas pernas com um pontapé rápido. Ela caiu com força, todo o ar a sair dos seus pulmões. Morta, anunciou Kyle secamente, olhando para ela. Levanta-te. Este era o padrão. Ele derrubava-a, magoava-a, exauria-a, e ela levantava-se. Não se queixava. A dor no pátio era direta, honesta. Era muito preferível ao julgamento silencioso e sufocante da copa. Canalizou todos os anos de ser ignorada, cada chute no seu balde, cada escárnio para o seu aperto no punho de madeira. David observava-os às vezes de uma varanda alta, uma silhueta escura contra o céu da manhã. Nunca intervinha, mesmo quando as suas mãos sangravam sobre a madeira. Lisa cruzava o seu olhar, o peito ofegante, um desafio feroz e silencioso no seu olhar. Não me vou quebrar. A sua expressão permanecia impassível, mas ele sempre ficava até terminar a sessão. As tardes eram dedicadas à mente. Ela foi jogada na Biblioteca Real, uma sala cavernosa cheia do cheiro a papel velho e couro. Aqui, a sua tutora era Elias, a historiadora real, uma mulher frágil que parecia mais pó do que carne. Ele não lhe ensinava mitos, ele ensinou-lhe a brutal realidade da política dos clãs. Aprendeu sobre a Cordilheira Norte, rica e arrogante. Os clãs do Sul, ferozes e ferozmente independentes. Os clãs do Rio Leste, astutos e traiçoeiros. Aprendeu as rotas comerciais, as guerras de sangue e a intrincada e frágil teia de alianças que David mantinha unida com pura força de vontade. Elas curvam-se a ele porque temem a sua loba, explicou Elias numa tarde, traçando um mapa com um dedo ósseo. Mas o medo é uma moeda volátil.
No momento em que ele mostrar fraqueza, ou no momento em que acreditarem que ele cometeu um erro fatal, eles irão despedaçá-lo. E eu sou o erro, disse Lisa, olhando para o mapa. Elias olhou para ela, os seus olhos leitosos com uma nitidez surpreendente. Tu és a isca, criança. O rei está a testar as águas. Quem objetará mais alto a um parente do traidor no trono? Quem tentará usar-te para o minar? Esses são os seus verdadeiros inimigos. A clareza fria que sentira naquele primeiro jantar regressou, mais aguçada agora. Ela não era apenas um peão. Era a arma escolhida do rei, concebida para atrair os traidores que se escondiam à vista de todos. Era uma posição aterradora. No entanto, deu-lhe um sentido inegável de propósito. Pela primeira vez na sua vida, importava. Uma noite, semanas após o seu treino, David convocou-a ao seu estudo particular. Era uma sala austera, dominada por uma enorme secretária de carvalho, coberta de relatórios e missivas. Ele não levantou os olhos quando ela entrou, as pesadas portas a fecharem-se atrás dela. Kyle diz que és teimosa, mas que te falta instinto, disse David, a caneta a arranhar um pergaminho. O general Kyle acredita que o instinto nasce do desejo de matar. Respondeu Lisa, mantendo a voz firme. Eu só desejo sobreviver. David parou de escrever. Lentamente levantou a cabeça, os seus penetrantes olhos azuis fixando-se nos dela. O ar na sala pareceu engrossar. O ruído ambiente do castelo desvaneceu-se. Levantou-se, a sua pura dimensão a preencher subitamente o espaço e caminhou à volta da secretária para ficar diretamente à frente dela. A mera sobrevivência é para os fracos, Lisa, disse ele suavemente, a voz um baixo ronronar que ressoava nos seus ossos. Uma rainha tem de fazer mais do que sobreviver. Ela tem de conquistar. Ele estendeu a mão, os longos dedos a traçar levemente a pele machucada no seu pulso, onde a espada de madeira de Kael tinha batido naquela manhã. O toque era surpreendentemente gentil, um forte contraste com a sua presença imponente. A respiração de Lisa engasgou-se, uma estranha corrente elétrica subindo pelo seu braço. Elas virão por ti em breve, murmurou David, o olhar a descer para os seus lábios antes de voltar aos seus olhos. Os sussurros estão a tornar-se planos. Tens de estar pronta. Estarei, sussurrou ela de volta, incapaz de desviar o olhar do foco predador intenso nos seus olhos. Veremos, disse ele, largando a mão e dando um passo para trás. O baile de outono é em 3 dias. O alfa da Cordilheira Norte estará lá. Ele é um homem que confia muito no seu olfato para avaliar fraquezas. Os olhos de David brilharam com uma luz perigosa. Quero que fiques ao meu lado, Lisa. E quero que não lhe des absolutamente nada. O baile de outono foi o maior evento da temporada. Uma exibição cintilante de poder e riqueza concebida para lembrar os clãs aliados da supremacia da coroa. O grande salão foi transformado, adornado com seda carmesim e iluminado por centenas de velas flutuantes. O ar estava espesso com os aromas ricos e complexos de uma centena de alfas e seus elites. Almíscar, pinho, ansiedade e ambição a lutar pelo domínio. Lisa parou em frente ao espelho de corpo inteiro nos seus aposentos, sentindo-se como uma impostora na sua própria pele. O vestido que tinham escolhido para ela era de veludo azul meia-noite profundo, que se agarrava à sua moldura recém-tonificada. Um forte contraste com os trapos ásperos a que estava habituada. Uma delicada coroa de prata pousava no seu cabelo escuro. Parecia bonita, parecia perigosa. Lembra-te do teu treino, disse Martha, a governanta-chefe da porta. Foi o mais perto que a mulher alguma vez chegara a oferecer encorajamento. Não baixes os olhos, não os deixes ver que vacilas. Não o farei, disse Lisa, virando-se do espelho. David esperava por ela na base da grande escadaria. Usava trajes formais, uma túnica escura com o brasão real bordado em fio de prata, mas usava-o como armadura. Enquanto ela descia, os seus olhos fixaram-se nos dela, uma lenta e apreciativa avaliação que lhe fez a pele arrepiar. Ele ofereceu o braço. Pronta? Perguntou ele, a voz baixa o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Não, admitiu ela, colocando a mão no seu antebraço.
Os seus músculos eram como aço enrolado sob o tecido. Mas farei isso de qualquer maneira. Um leve sorriso de aprovação tocou os cantos da sua boca. É tudo o que peço. Quando entraram no grande salão, as conversas cessaram instantaneamente. O silêncio era absoluto. Uma onda pesada e sufocante de escrutínio. Todos os olhos na sala estavam fixos no rei Alfa e na mulher ao seu lado. A pária, o sangue do traidor, a anomalia. Lisa manteve o queixo alto, o olhar fixo em frente. Concentrou-se no ritmo dos passos de David, deixando a sua imensa presença ancorá-la. Podia sentir a hostilidade a irradiar da multidão, uma pressão palpável contra a sua pele. Alcançaram o estrado, e David virou-se para encarar a sala. Não falou. Simplesmente deixou o silêncio estender-se, forçando os alfas do clã a suportar o desconforto do seu olhar sem piscar. Finalmente, um homem grande e imponente com uma espessa barba loira avançou da multidão. Meu rei, o homem ressoou, curvando-se profundamente. A Cordilheira Norte oferece os seus respeitos. Alpha Fenrir, respondeu David, o tom suave, não traindo nada. Bem-vindo. Permite-me apresentar a minha prometida, Lisa. O olhar de Fenrir disparou para Lisa. Os seus olhos eram de um azul pálido e desbotado, astutos e calculistas. Não se curvou a ela. Em vez disso, deu um passo mais perto, inalando profundamente, uma tentativa descarada e agressiva de afirmar domínio e ler o seu cheiro. No mundo dos lobos, o cheiro era tudo. Transmitia medo, submissão, excitação e força. Estar sem cheiro, ou ter um cheiro que não se alinhava com o seu estatuto, era ser vulnerável. Lisa forçou-se a permanecer perfeitamente imóvel. Não encolheu, embora cada instinto lhe gritasse para fugir. Lembrou-se da espada de madeira de Kaylee. Lembrou-se da pedra fria da copa. Concentrou toda essa resiliência fria e dura num único e impenetrável escudo. Não lhe deu nada. Sem medo, sem submissão, apenas um olhar vazio e avaliador. Fenrir franziu o sobrolho, respirando novamente. O seu sobrolho franziu-se em confusão. Olhou para David, depois de volta para Lisa. A agressão na sua postura vacilou ligeiramente. Ele não conseguia lê-la. Ela era um vazio. Uma folha em branco que não oferecia alavancagem. Ela está quieta, notou Fenrir, a voz sem a sua fanfarronice anterior. Ela é observadora, corrigiu David suavemente, dando um ligeiro passo à frente de Lisa. Uma afirmação subtil, mas inconfundível de proteção, que enviou uma onda de choque através da sala. E ela é minha. Sugiro que te lembres disso, Fenrir. A ameaça estava velada, mas inegável. Fenrir enrijeceu, curvando-se rigidamente antes de recuar para a multidão. A tensão na sala quebrou-se, substituída por uma energia frenética e zumbidora à medida que os clãs digeriam a interação. Lisa percebeu que estava a segurar a respiração e lentamente soltou-a. Passara o primeiro teste. Bom trabalho, murmurou David, os lábios a roçarem-lhe a orelha, enviando um arrepio pela sua espinha. Mas a noite é jovem. Fica perto. O resto da noite foi um borrão de interações calculadas. David manobrou através do campo minado político com facilidade praticada, usando a presença de Lisa para abalar os seus rivais. Ela desempenhou o seu papel perfeitamente, um enigma silencioso e ilegível ao seu lado. À medida que a noite avançava, Lisa descobriu-se a observar a multidão, aplicando as lições que Elias lhe ensinara. Notou as alianças subtis, os olhares nervosos trocados entre certos alfas, os sorrisos forçados. Começou a ver as rachaduras no reino unificado de David. Mais tarde, enquanto estavam numa varanda com vista para os terrenos do castelo, escapando ao calor opressivo do salão, David deu-lhe uma taça de vinho. Sobreviveste, disse ele, bebendo um gole do seu próprio copo. Eles odeiam-me, disse ela pragmaticamente, olhando para a escuridão. Eles temem o que não compreendem, contrapôs David. E eles não compreendem porque um rei escolheria um peão em vez de uma rainha. Lisa voltou para olhá-lo. O luar lançava sombras duras no seu rosto, realçando os ângulos agudos do seu maxilar e o brilho perigoso nos seus olhos. Já não sou um peão, David, disse ela.
surpreendendo-se com uma convicção na sua voz. Usou o nome dele, despojando-se do título formal. Ele não a repreendeu. Em vez disso, aproximou-se, prendendo-a entre o seu corpo e a balaustrada de pedra. O ar crepitava com energia súbita e intensa. Não, concordou ele. Não és. Estás a tornar-te exatamente o que preciso. Ele estendeu a mão, os longos dedos a deslizarem para a nuca dela, o polegar a repousar contra o seu ponto de pulsação. O toque era quente, possessivo e incrivelmente distrativo. O coração de Lisa martelava contra as suas costelas, mas ela não se afastou. Cruzou o olhar dele, recusando-se a recuar do desafio que via ali. E o que acontece? Sussurrou ela, a sua voz mal audível sobre o som distante da festa. Quando a arma que forjas decide atacar por conta própria. O sorriso de David foi lento, predatório e devastadoramente atraente. Então, Lisa, murmurou ele, inclinando-se até os seus lábios estarem a centímetros dos dela. O verdadeiro jogo começa. As consequências do baile de outono foram um silêncio sufocante. Os corredores do castelo pareciam ocos. Os servos moviam-se com um cuidado exagerado que irritava os nervos de Lisa. Provou ser não facilmente quebrável, mas, ao fazê-lo, pintaram um alvo nas suas próprias costas. Eles estão a organizar-se, disse Elias 3 dias depois na biblioteca. A sua voz caiu num sussurro áspero. Empurrou um pedaço de pergaminho pela mesa. Era uma mensagem cifrada, interceptada pela rede de espiões de David. Fenrir da Cordilheira Norte reuniu-se com os clãs do Rio Leste na fronteira. Falam da mancha no trono. Estão a questionar o julgamento do rei. Lisa olhou para os símbolos estranhos, sentindo um nó frio a formar-se no estômago. Estão a planear uma rebelião? Ainda não, disse Elias, batendo com um dedo ósseo na mesa. Precisam de um catalisador, uma razão para atacar que os outros clãs apoiarão. Precisam que tu falhes, Lisa, publicamente e desastrosamente. O peso da sua posição pousou pesadamente sobre ela. Já não se tratava apenas da sua sobrevivência. Tratava-se da estabilidade de todo o reino. Naquela noite, o sono evadiu-a. A grande suíte parecia uma cela de prisão forrada a veludo. Ela andava pelo chão, a mente a correr com os avisos de Elias e a perturbadora memória do toque de David na varanda. Ele estava a usá-la. Sabia disso. Mas havia uma intensidade sob as suas ações calculadas, um fogo ardente que ela não conseguia decifrar completamente. Precisando de ar, Lisa deslizou uma capa escura sobre a sua camisola e saiu silenciosamente dos seus aposentos. Marta dissera-lhe para não sair sem escolta. Mas o castelo estava silencioso, os guardas concentrados nos perímetros exteriores. Ela precisava de se mover, de pensar sem as paredes a pressioná-la. Navegou pelos corredores mal iluminados, dirigindo-se para os níveis inferiores, onde ficavam as cozinhas e a armaria. Era um percurso familiar, reminiscente dos seus dias na casa do clã Blackwood, um lugar onde se sentia invisível. Ao aproximar-se do corredor que levava à armaria, ouviu vozes, sussurros baixos e urgentes que ecoavam fracamente contra as paredes de pedra. Lisa congelou, pressionando-se na sombra profunda de um recanto. Ah, o rei está obcecado, sibilou uma voz. Lisa reconheceu-a instantaneamente. Era Silas, um membro de alto ranking da própria guarda do rei, um homem que jurara lealdade a David. Ele passa mais tempo a treinar essa vira-lata do que a atender aos relatórios de fronteira. Ela é uma distração que não podemos permitir. Outra voz respondeu, desconhecida para Lisa, áspera e rouca. Fenrir tem razão. Se a linhagem do traidor tiver permissão para tomar o título de Luna, os clãs do sul irão revoltar-se. Temos de remover a distração. Lisa tapou a boca com a mão, o coração a bater um ritmo frenético contra as suas costelas. Estavam a planear o seu assassinato, ali mesmo no coração do castelo. Como? Perguntou Silas. Ela raramente está sozinha. O rei observa-a como um falcão, e Cale sombreia cada movimento dela. Há uma caçada marcada para o final do mês, sugeriu a voz áspera. Um acidente na floresta, uma flecha perdida, um fim trágico para uma paixão tola. Concordo, murmurou Silas. Tem de ser feito de forma limpa,
para o bem do reino. Os passos começaram a recuar, afastando-se corredor abaixo. Lisa permaneceu congelada no recanto, muito depois do silêncio ter regressado, a sua mente a girar. Tinha de contar a David. Virou-se e começou a refazer os seus passos, os pés descalços silenciosos na pedra fria. Mas quando se aproximou da grande escadaria, parou. Quem tentará usar-te para o minar? Esses são os seus verdadeiros inimigos. As palavras de Elias ecoaram na sua mente. Se corresse para David agora, Silas negaria. Era um guarda de confiança. Ela era a pária. Seria a palavra dela contra a dele, e mesmo que David acreditasse nela, agir sem provas apenas o faria parecer paranoico e fraco. Dar-lhe-ia a Fenrir a munição de que precisava. Não, ela não podia simplesmente reportar. Tinha de usá-lo. O peão estava finalmente a ver o tabuleiro. Na manhã seguinte, Lisa chegou ao pátio de treino antes do amanhecer. A sua expressão petrificada. Cale já lá estava, a afiar uma lâmina com movimentos metódicos. Ele olhou para cima, o rosto marcado irredutível. Estás adiantada, grunhiu ele. Preciso de aprender a defender-me, disse Lisa, a voz firme. Não apenas a levar um golpe, a desarmar um oponente, a sobreviver a uma emboscada. Cale parou de afiar a lâmina, estudou-a por um longo momento, os olhos a estreitarem-se ligeiramente. Viu a mudança nela, a resolução fria e dura que substituíra a sua resistência silenciosa. Quem? Foi tudo o que ele perguntou. Lisa não pestanejou. Não importa. Preciso de estar pronta para a caçada no final do mês. Cale não insistiu. Pousou a lâmina e pegou em 2 facas de treino de madeira. Atirou uma para ela. Então, começamos agora, disse ele, entrando no centro do pátio. E desta vez, não vou parar quando caíres. Durante as próximas 3 semanas, Lisa treinou com uma ferocidade que surpreendeu até Cale. Parou de reagir à dor. Começou a antecipar os ataques. Aprendeu a usar o seu tamanho pequeno a seu favor, como transformar o impulso de um oponente contra ele, como lutar sujo quando a honra já não era uma opção. David notou a mudança. Observou-a da sua varanda com intensidade crescente, um olhar escuro e avaliador nos olhos. Não lhe perguntou o que despoletara esta nova ferocidade, mas viu a arma afiar-se. Na noite anterior à caçada, David convocou-a novamente. Estava junto à lareira rugidora no seu estudo, um copo de líquido âmbar na mão. A luz bruxuleante projetava longas sombras, fazendo-o parecer mais besta do que homem. Tens levado Kyle aos seus limites, observou ele, bebendo um gole lento. Preciso de estar preparada, respondeu Lisa, parada perto da porta, os músculos tensos. Para uma simples caçada? Perguntou David, o tom suave, mas os seus olhos estavam aguçados, sondando. Para o que quer que saia da floresta, respondeu ela cuidadosamente. David pousou o copo na lareira e fechou a distância entre eles com velocidade perturbadora. Parou a centímetros de distância, a sua imponente presença exigindo a sua atenção total. Estás a esconder algo de mim, Lisa, disse ele, a voz um baixo e perigoso ronronar. Lisa cruzou o seu olhar, o coração a martelar, mas não desviou o olhar. Estou a aprender a jogar o jogo, David, tal como querias. Ele olhou para ela, o silêncio a estender-se tenso entre eles. Então, lentamente, ergueu a mão e afastou uma madeixa de cabelo rebelde atrás da sua orelha. O toque era dolorosamente terno, um forte contraste com a violência para a qual ambos se preparavam. Cuidado, pequena peão, sussurrou ele, o polegar a roçar-lhe a bochecha. O tabuleiro é mais traiçoeiro do que imaginas. Não os deixes tirar-te dele antes de fazeres o teu movimento. Não tenho intenção de sair do tabuleiro, prometeu ela, a voz mal um sopro. Não até ser uma rainha. Um fogo feroz e possessivo brilhou nos olhos de David. Não disse mais nada. Simplesmente virou-se e caminhou de volta para o fogo, deixando Lisa a enfrentar a tempestade que se avizinhava sozinha. A manhã da caçada amanheceu fresca e sufocantemente parada. Uma névoa espessa e prateada pairava sobre os terrenos da cidadela, engolindo os parapetos inferiores e transformando a floresta circundante
numa parede impenetrável de cinzento. No pátio, o ar estava espesso com o cheiro a couro, terra úmida e o suor nervoso dos cães a puxarem as suas pesadas correntes de ferro. Lisa sentou-se a cavalo numa égua cinzenta mosqueada, ajustando o aperto nas rédeas de couro. Usava couros de equitação escuros, que não restringiam os seus movimentos, uma clara partida dos vestidos de veludo da corte. Escondida no forro da sua bota estava uma lâmina de aço de 15 centímetros, um último presente de Kyle antes de montarem. A madeira parte-se, grunhiu o velho general, pressionando o metal frio na sua palma. O aço lembra-se. Observou a assembleia formar-se à sua volta. Dezenas dos mais poderosos alfas do reino e os seus elites circulavam, uma tapeçaria caótica de alianças e rivalidades. O alfa Fenrir da Cordilheira Norte estava a receber visitas perto das portas da armaria, a sua risada estrondosa ecoando anormalmente alta no ar úmido. Estava flanqueado por 3 homens com cicatrizes dos clãs do Rio Leste. Frio, passarinho. Lisa não pestanejou quando David manobrou o seu maciço cavalo de guerra negro ao lado dela. O cavalo, uma besta de proporções de pesadelo, bufou, uma nuvem de vapor branco a sair das suas narinas. David parecia um deus escuro contra a manhã cinzenta, os seus ombros largos cobertos de espessa pele de lobo, um arco longo pendurado nas suas costas. Prefiro o frio, respondeu Lisa, os olhos a acompanhar o movimento de um guarda perto dos portões da frente. Silas. Ele estava a verificar a sela do seu cavalo, os seus movimentos bruscos, ansiosos. O olhar de David seguiu o dela por uma fração de segundo, antes de voltar ao seu perfil. Os bosques são traiçoeiros hoje. A névoa distorce o som. Torna difícil para um lobo rastrear apenas pelo cheiro. Ela inclinou-se mais perto, a voz a baixar, para que só ela pudesse ouvir por cima do uivo dos cães. Não te afastes da minha vista. Eu não sou a única que pretende afastar-se, murmurou ela, finalmente cruzando o seu olhar. O azul gelado das suas íris era penetrante, cortando a névoa da manhã. Ele perscrutou o seu rosto, procurando a rachadura na sua armadura, o segredo que ela guardava. Não encontrando nada além de uma resolução endurecida, um músculo eriçado na sua mandíbula, uma buzina de latão pesada soou da frente da coluna, uma nota melancólica que vibrou nos dentes de Lisa. A caçada começara oficialmente. A procissão partiu, os pesados portões de madeira da cidadela agrunhindo ao abrirem-se para os engolirem para a linha das árvores. Assim que cruzaram o limiar, a temperatura pareceu cair mais 10 graus. A floresta era um labirinto antigo e extenso de pinheiros imponentes e vegetação sufocante. A copa acima era tão espessa que o sol da manhã era reduzido a feixes fracos e dispersos de luz aquosa. Durante a primeira hora, a caçada foi um assunto desorganizado e ruidoso. Os cães apanharam o cheiro de um grande veado, os seus latidos frenéticos, abafando o estalar de cascos no chão gelado. O grupo avançou, os alfas ansiosos por traçar o primeiro sangue da temporada. Lisa manteve a sua égua no meio do grupo, os seus sentidos a um nível dolorosamente elevado. Ignorou a perseguição, deixando os outros avançarem. A sua concentração estava totalmente na sua periferia, observou Silas. Ele estava a cavalgar perto da guarda traseira, atrasando propositadamente o grupo principal de caça. E ele não estava sozinho. O tenente de aparência áspera do Rio Leste do corredor, um homem que lhe faltava metade da orelha esquerda, estava a acompanhá-lo. "Para aqui!" comandou David de repente, travando o seu cavalo. O enorme cavalo bateu com os cascos, levantando montes de terra úmida. O corpo principal da caçada mergulhara por uma ravina íngreme atrás dos cães, os seus gritos desvanecendo-se na névoa. David virou-se para Silas, que viera trotar para se juntar a eles, o rosto pálido e escorregadio, com uma fina camada de suor. "Silas, leva um destacamento e varre a Cordilheira Leste. Leva a caça de volta para a ravina." Silas baixou a cabeça, embora Lisa apanhasse o microscópico apertar dos seus lábios. "Imediatamente, meu rei", sinalizou para o homem com meia orelha e outros 3 guardas, afastando-se do caminho principal. David virou o seu cavalo para encarar Lisa, a sua expressão irredutível. "Cale."
O general grisalho materializou-se da névoa à esquerda deles, o rosto um mapa de sombria antecipação. Fica com ela, ordenou David. Eu vou atrás de Fenrir. Ele está a avançar demais, a tentar liderar o clã. Ele olhou para Lisa, o fogo possessivo que ela vira no seu estudo a acender-se nos seus olhos. Sobrevive ao dia, Lisa. Com um chute brutal nos flancos do seu cavalo, David desapareceu na névoa, deixando Lisa e Cale sozinhos, no silêncio sufocante da floresta. A armadilha estava montada. Agora, ela só tinha de esperar que as mandíbulas se fechassem. O silêncio dos bosques pressionava para dentro, pesado e expectante. Lisa e Cale cavalgavam num passo lento, os únicos sons o ranger do couro da sela e o ritmo constante dos cascos em folhas úmidas. Cal não falava, a mão pousada casualmente perto do punho da sua espada larga, os olhos a esquadrinhar a linha densa das árvores. Eles não virão contra nós de frente, disse Lisa suavemente, a voz mal a chegar aos ouvidos do seu cavalo. Silas é um covarde. Ele prefere as sombras. Cale grunhiu, um som de sombria concordância. Os covardes usam flechas. Mantém a cabeça alerta. Navegaram por um caminho estreito e sinuoso que ladeava um aterro rochoso íngreme. A névoa era mais espessa aqui, rolando das rochas como uma maré física. O batimento cardíaco de Lisa, um ritmo constante e impulsionado pela adrenalina contra as suas costelas. Ela não estava aterrorizada. Estava aguda, brilhantemente desperta. A rapariga da copa, que se encolhia da água derramada, estava morta. A mulher sentada na cela era uma arma desembainhada. Thwack! O som foi agudo, incrivelmente alto no ar úmido. Uma flecha de penas pretas materializou-se do vazio cinzento, enterrando-se até ao farpado no tronco de um pinheiro podre, a menos de 1 metro da cabeça de Cale. Emboscada. Rugiu Cale, sacando a espada num borrão de movimento. Antes que o eco do seu grito desaparecesse, uma segunda flecha atingiu a égua de Lisa nas traseiras. O cavalo soltou um guincho penetrante e agonizante, empinando violentamente. Lisa não entrou em pânico. Desencaixou as botas dos estribos e atirou-se para o lado, executando um rolamento brusco, mas controlado para as samambaias espessas que ladeavam o caminho. Caiu com força, o fôlego a sair dos seus pulmões, mas os couros espessos absorveram o pior do impacto. Meu rei. A voz de Silas ecoou pelas árvores, uma terrível imitação de pânico. Desonestos. Estamos a ser atacados. Lisa arrastou-se para trás das massas raízes de um carvalho caído. Sacou a lâmina de aço da sua bota, o metal frio a ancorá-la. Espreitou por cima do sistema de raízes. Cale já estava fora do seu cavalo, balançando a sua espada maciça para desviar uma terceira flecha. Da névoa, emergiram 4 figuras. Não eram desonestos. Eram Silas, o tenente do Rio Leste com meia orelha, e 2 dos guardas escolhidos por Silas. Tinham voltado. O rei foi-se, velho. Zombou Silas, largando o arco e sacando uma faca de caça longa e serrilhada. Dá um passo. Este é um assunto de clã. Cão traidor, cuspiu Cale, avançando. Ele enfrentou os 2 guardas instantaneamente, um turbilhão de violência brutal e praticada. O aço colidiu contra o aço, soando como um sino rachado. Mas Silas e o homem com meia orelha ignoraram o general. Movimentaram-se em torno do confronto, os olhos fixos na árvore caída. Estavam a caçá-la. Lisa não esperou para ser encurralada. Usou a cobertura da névoa e da vegetação densa, rastejando silenciosamente ao longo do tronco caído. Usa o teu tamanho, Cal tinha lhe ensinado. Não podes sobrepujar um lobo. Tens de o superar. Tens de ser o espinho que eles não veem até já estar na sua veia. Vem cá, passarinho, provocou o homem com meia orelha, as suas botas a esmagar gravetos por perto. Faz rápido. O rei chorar-te-á durante uma semana e os clãs terão finalmente paz. Lisa prendeu a respiração, achatando-se contra a terra lamacenta. Um par de botas pesadas de couro entrou na sua linha de visão, a poucos centímetros da raiz, atrás da qual se escondia. O homem estava a olhar diretamente para a frente, esperando que ela estivesse encolhida onde caíra. Ela explodiu para cima.
Não visou um golpe fatal. Ela visou, dirigindo o peso do seu corpo para a frente, ela cortou a lâmina de aço pelas costas do joelho do homem, seccionando o tendão com um estalo doentio. O homem com meia orelha gritou, um som molhado e gorgolejante de choque absoluto, e caiu no chão, a perna dobrando-se inutilmente debaixo dele. Lisa não parou. Usou o impulso da sua queda como um trampolim, saltando sobre ele assim que Silas irrompeu pelas samambaias, a faca serrilhada levantada. Os olhos de Silas arregalaram-se. Ela esperara uma rapariga a chorar. Encontrou um demônio na névoa. Lisa defletiu o seu golpe descendente com a sua pequena lâmina, o impacto a abalar-lhe o braço até ao ombro. Girou, deixando o seu próprio impulso levá-lo para a frente, e cravou o cotovelo brutalmente na sua garganta. Silas engasgou-se, tropeçando para trás e largando a faca enquanto agarrava a sua traqueia esmagada. Caiu no chão, ofegando freneticamente por ar, os olhos a revirar em pânico. Ofegante, Lisa ficou sobre ele, a lâmina de aço ensanguentada, apertada na sua mão. A floresta à volta deles de repente ficou silenciosa. Olhou de volta para o caminho. Kyle estava em pé entre os corpos dos dois guardas, limpando a sua espada numa mancha de musgo. Olhou para Lisa, depois para os homens incapacitados a seus pés. Um sorriso lento e aterrorizante estendeu-se pelo rosto marcado do general. Antes que qualquer um pudesse falar, o trovão de cascos estilhaçou o silêncio. A névoa separou-se violentamente quando um maciço cavalo de guerra negro irrompeu na clareira. David travou o cavalo com tanta força que ele gritou, os cascos a darem coices no ar. O rei avaliou a cena numa fração de segundo. Os guardas mortos, a espada ensanguentada de Kyle, Silas a engasgar-se no chão, e Lisa em pé sobre o traidor com uma lâmina na mão, o rosto salpicado de lama e sangue. O ar à volta de David pareceu distorcer-se e deformar-se com a pura, inalterada força da sua fúria. Saltou de cela, os seus olhos a brilharem de um azul aterrador e luminescente. O rei não voltara. O alfa regressara. David atravessou a clareira em 3 passos massivos. O chão parecia tremer sob as suas botas. A fúria primal crua que irradiava dele era um peso físico, eliminando o oxigênio do ar. Até Kyle deu um passo cauteloso para trás, baixando a espada num gesto de profunda submissão. David não olhou para Kyle, nem lançou um olhar para os homens a sangrar no chão. Os seus olhos brilhantes estavam fixos inteiramente em Lisa. Parou a 1 metro dela, o peito ofegante. Estendeu a mão. As suas grandes mãos a agarrarem-lhe os ombros. O seu toque não era gentil. Era desesperado, possessivo, verificando se havia ossos partidos, ferimentos fatais. Estás magoada? As palavras eram mal-humanas. Um rosnado gutural que vibrava nos ossos de Lisa. Estou intacta, respondeu Lisa, a voz notavelmente calma, apesar da adrenalina a correr nas suas veias. Ela manteve o olhar dele, recusando-se a encolher-se perante a presença avassaladora da sua loba. Não largou a lâmina. Os olhos de David perscrutaram os dela. O azul brilhante diminuindo lentamente para a sua cor gelada natural, à medida que registrava a sua calma. Olhou para a faca na sua mão, depois para o sangue nas suas couros. Uma emoção complexa piscou no seu rosto. Um choque seguido por um orgulho negro e consumidor. Meu rei. Sibalou Silas do chão, ainda agarrando a garganta magoada, tentando desesperadamente salvar o plano arruinado. Desonestos. Emboscaram-nos. Ela atacou-me na confusão. David virou lentamente a cabeça. O orgulho desapareceu, substituído pela fria apatia de um executor. Silêncio. A palavra não foi gritada, mas carregou o peso de um golpe físico. Silas engasgou-se na sua próxima mentira, arrastando-se para trás na lama. Lisa deu um passo em frente, saindo do aperto de David. Não queria que o rei lutasse esta batalha por ela. Ganhara a paz. Pretendia reivindicá-la. Não havia desonestos, David, disse Lisa, a voz clara e a espalhar-se pelas árvores nebulosas. Ela apontou a ponta da sua lâmina ensanguentada para o homem com meia orelha que se contorcia de agonia, agarrando o seu tendão rompido. Esse é um tenente do Rio Leste. E estes, ela gesticulou para os guardas mortos.
São os próprios homens de Silas. Mentiras. Silas engasgou-se, os olhos a saltarem freneticamente, procurando uma fuga. O sangue do traidor mancha a mente dela. Ela está a tentar dividir a guarda. Mas há 3 semanas, continuou Lisa, ignorando completamente o traidor e falando apenas com David. Ouvi Silas a falar com este homem nos corredores inferiores perto da armaria. Eles planeavam usar a caçada para encenar um acidente para remover a distração do trono. A mandíbula de David apertou-se. Sabias desta traição há 3 semanas e não disseste nada? Eu não tinha provas, respondeu Lisa calmamente, mantendo o queixo alto. A minha palavra contra um guarda condecorado forçar-te-ia a fazer uma escolha que enfraqueceria a tua posição com os clãs. Precisava que ele cometesse o ato. Precisava que ele mostrasse a sua mão no tabuleiro. Silêncio pesado desceu sobre a clareira, quebrado apenas pelos gemidos do lobo do Rio Leste. David olhou para ela. A percepção do que ela fizera instalou-se nele. Ela não apenas sobrevivera a uma tentativa de assassinato. Ela orquestrara o seu fracasso para proteger o seu estatuto político. Jogara o jogo perfeitamente. Kyle, disse David, a voz mortalmente quieta. Testemunhaste isto. Testemunhei o guarda disparar contra um monstro, grunhiu Kyle, dando um passo em frente. E testemunhei a rapariga incapacitar os assassinos com as táticas que lhe ensinei. Ela diz a verdade. O som de cavalos a aproximarem-se quebrou a tensão. O resto do grupo de caça, atraído pelos gritos e pelo cheiro a sangue, irrompeu pela linha das árvores. O Alfa Fenrir liderava o grupo, parando o seu cavalo abruptamente ao avaliar a carnificina. Qual é o significado disto? Bramiu Fenrir, os olhos a saltarem do corpo para o rei. David não respondeu imediatamente. Caminhou até Silas, agarrou o homem pela frente das suas couros e puxou-o para cima com uma mão. Silas pendurou-se, as botas a chutarem inutilmente no ar, o rosto a ficar roxo. Traição, anunciou David, a voz ecoando pelas árvores, fria e impiedosa. Olhou diretamente para Fenrir, o olhar a desafiar o Alfa do Norte a negar. Uma conspiração do meu próprio guarda a conspirar com o rato do Rio Leste para assassinar a minha futura rainha. Murmúrio chocado percorreu os alfas reunidos. Olharam para Lisa. Realmente olharam para ela. Esperavam ver uma vítima aterrorizada e a chorar. Em vez disso, viram uma mulher de pé, erguida entre o sangue e a lama, uma lâmina de aço na mão e o rei Alfa a servir de escudo e executor. Os olhos pálidos de Fenrir estreitaram-se, o seu olhar a desviar-se para o lobo do Rio Leste a sangrar no chão. As implicações políticas foram imediatas e devastadoras. A aliança estava fraturada. A justiça tem de ser rápida, meu rei, ressoou Fenrir, dando um passo cuidadoso para trás, distanciando-se do plano falhado. Será? Prometeu David. Com um movimento fluido e horrivelmente rápido, David sacou a sua própria adaga e cravou-a no peito de Silas, perfurando o seu coração. O traidor desabou, morto antes de atingir o chão. David limpou a lâmina no manto de Silas e virou-se de volta para a multidão. Que isto seja conhecido. O próximo lobo que questionar o sangue da minha rainha, que respirar uma palavra de traição contra ela, não terá a misericórdia de uma morte rápida. Caminhou de volta para Lisa, ignorando o silêncio atordoado dos homens mais poderosos do reino. Não lhe ofereceu o braço desta vez. Parou à sua frente, baixou ligeiramente a cabeça num gesto de profunda reverência e estendeu a mão. Vem, Lisa, disse David, a voz a carregar um novo e aterrador calor. A caçada acabou. Lisa olhou para sua mão estendida, depois para os seus olhos. O jogo mudara fundamentalmente. Deslizou a lâmina de aço ensanguentada de volta para sua bota, colocou a mão na dele e deixou o rei Alfa guiá-la para fora das sombras. O regresso à cidadela foi uma procissão triunfante e aterradora. A comitiva de caça, anteriormente fraturada pela ambição e pela subtil desafio, cavalgava agora numa formação apertada e silenciosa, atrás do rei e da sua prometida. O corpo do traidor Silas estava desajeitadamente pendurado num cavalo de carga, um sombrio estandarte da autoridade absoluta do rei.
Lisa cavalgava ao lado de David, o ar entre eles elétrico com uma compreensão não dita. Estava exausta, os seus músculos a tremerem de adrenalina e do impacto físico da emboscada. Mas ela manteve-se com uma graça rígida. Despojará a pele da pária. Estava a usar a armadura de uma sobrevivente. Ao entrarem no pátio, a equipa do castelo parou nas suas tarefas, os olhos arregalados. A notícia antecipara-se. Viram o sangue nos couros de Lisa, a fúria fria que ainda irradiava do rei e a carga horripilante que traziam de volta. Marta, a governanta-chefe, estava perto da entrada principal. Pela primeira vez, quando Lisa desmontou, a mulher severa baixou o olhar e fez uma reverência rasa e respeitosa. A hierarquia tinha violentamente se realinhado. Levá-la para os seus aposentos, ordenou David a Cale, a voz rouca. Coloca uma guarda dupla. Ninguém entra sem o meu comando explícito. Virou-se para Lisa, os seus olhos azuis gelados a perscrutarem os dela uma última vez. Descansa. O conselho reúne-se ao pôr do sol. Lisa acenou, demasiado exausta para falar, e deixou Cale guiá-la para dentro. O banho quente foi uma agonia picante e necessária. Enquanto esfregava a lama seca e o sangue de Silas da sua pele, examinou os hematomas a florescer nas suas costelas e o corte superficial no seu antebraço. Eram insígnias de honra. Enfrentara a besta e vencera. Quando emergiu, um novo vestido esperava na sua cama. Não era de veludo ou seda, mas um tecido carmesim escuro, estruturado que parecia quase uma armadura tecida, adornado com subtis fios de prata. Era uma peça de afirmação, exigindo atenção e projetando força. Elias esperava por ela no antecâmara quando ela finalmente emergiu, parecendo menos um historiador poeirento e mais um avô orgulhoso, embora ansioso. Jogaste uma mão perigosa, criança, murmurou ele, os olhos a percorrerem-na. Mas jogaste-a perfeitamente. Os clãs do Rio Leste estão em apuros. Fenrir está a tentar distanciar-se, alegando ignorância. A unidade está fraturada, mas o aperto do rei nunca esteve tão forte. Silas era apenas um sintoma, disse Lisa, ajustando os pesados punhos de prata nos seus pulsos. A doença ainda está lá. Eles ainda acreditam que sou fraca. Elias sorriu, um fino e seco esticar dos seus lábios. Duvido que alguém que te viu hoje cometa esse erro novamente. A Câmara do Conselho era uma sala circular construída em pedra escura, dominada por uma enorme mesa de obsidiana. Quando as pesadas portas se abriram e Lisa entrou, flanqueada por Cale e 2 guardas reais, o silêncio foi absoluto. David estava sentado à cabeceira da mesa, a sua presença dominando a sala. O alfa da Cordilheira Norte, Fenrir, sentava-se à sua direita, parecendo distintamente desconfortável. O assento à sua esquerda, tradicionalmente reservado para Luna, estava vazio. David levantou-se quando ela se aproximou. Não gesticulou para que ela se afastasse. Ofereceu a sua mão. Lisa pegou nela, a pele a formigar ao seu toque. Ele levou-a para a cadeira vazia e esperou até que ela se sentasse antes de tomar o seu próprio lugar. A simbologia era ensurdecedora. Falta-nos o representante dos clãs do Rio Leste, começou David, a voz perigosamente calma. O Alpha Thorin adoeceu, ressoou Fenrir, recusando-se a encontrar o olhar de David. Envia os seus mais profundos lamentos pelas ações infelizes do seu tenente. Tenente desonesto, murmurou David, recostando-se na cadeira, o olhar a percorrer a sala. Um homem que conspirou com o meu próprio guarda para assassinar a minha futura rainha, com base na sua linhagem. Os membros do conselho moveram-se desconfortavelmente. O termo futura rainha pairou no ar, já não um desafio, mas um facto inegável. Parece, continuou David, o olhar a percorrer a sala, que há um equívoco fundamental em relação à natureza do poder neste reino. Medem a força por antigas alianças e linhagens puras. Olham para Lisa e veem o passado. Veem um vazio onde deveria haver política de clãs. Ele virou-se para olhar para Lisa e, por um breve momento, a fachada do rei Alfa Frio rachou, revelando o homem cru e ferozmente possessivo por baixo. Mas eu olho para esse vazio e vejo lealdade absoluta. Disse David, a voz a subir,
a vibrar com poder. Vejo uma mulher que orquestrou a queda de traidores sem um exército, sem um título e sem derramar uma lágrima. Vejo a arma que este reino precisa para esculpir o seu futuro. Levantou-se subitamente, apoiando as mãos na mesa de obsidiana. Ouçam isto agora, e levem-no para todos os cantos dos territórios. O sangue do traidor termina com ela. Ela é Lysa da casa Blackwood, futura rainha dos clãs unificados. Se a testarem, testam-me, e não mostrarei a contenção que ela mostrou hoje. A ameaça era absoluta. Os membros do conselho baixaram a cabeça, uma submissão coletiva que percorreu a sala. O jogo acabara, o rei assegurara o seu tabuleiro, e o peão alcançara o fim, transformando-se na peça mais poderosa em jogo. Mais tarde, naquela noite, a cidadela estava silenciosa, a tensão opressiva finalmente quebrada. Lysa estava na sua varanda, a olhar para a floresta iluminada pela lua, onde quase morrera horas antes. O ar estava fresco e limpo. "Serve-te bem", uma voz profunda murmurou das sombras. Lysa não se virou. Conhecia a cadência do seu passo, o zumbido elétrico da sua proximidade. David apareceu ao seu lado, o luar a capturar os planos duros do seu rosto. "O vestido?" perguntou ela suavemente. "O poder", corrigiu ele. Aproximou-se, invadindo o seu espaço pessoal, o calor a irradiar do seu grande corpo, a afastar o frio do ar noturno. Ele não a tocou, mas a antecipação era um peso físico. "Assustaste-me hoje", admitiu David, a confissão rouca, puxada de algum lugar profundo no seu peito. "Quando te vi em pé sobre ele, coberta de sangue, percebi o quão perto estive de perder a única coisa que não sabia que precisava." Lysa virou-se finalmente para o encarar. O rei calculista desaparecera. Nos seus olhos, viu a vulnerabilidade da loba, o desejo cru e desmascarado de uma companheira. "Eu disse-te", sussurrou ela, a voz surpreendentemente firme. "Não tenho intenção de sair do tabuleiro." A mão de David subiu, os longos dedos a entrelaçarem-se no cabelo escuro na nuca dela. Puxou-a gentilmente, mas inexoravelmente para si. "Então governemo-lo", murmurou ele, quando seus lábios se encontraram. Não foi o choque de titãs ou o movimento calculado de um político. Foi a colisão desesperada e esmagadora de dois párias que finalmente encontraram o seu igual. Tinha gosto de fumo, aço e um futuro aterrorizante e belo. Lysa enroscou as mãos na túnica dele, puxando-o para mais perto, ancorando-se na tempestade. Estava manchada. Era o vazio. E estava exatamente onde pertencia. A aposta do rei Alfa compensara em sangue e aço, cimentando o seu domínio e coroando uma rainha inesperada. A jornada de Lysa das sombras da copa para o foco implacável do trono prova que a arma mais perigosa em qualquer reino é aquela que ninguém vê chegar. Se gostaste deste conto tenso de poder, traição e romance inesperado, considera dar um like a esta história, partilhá-la com os teus companheiros amantes da ficção e subscrever para mais dramas cinematográficos que parecem reais. O que achas que deve ser o primeiro ato da Lysa como rainha? Deixa que a narrativa continue na tua própria imaginação.